Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas, hoje dando início ao segundo eixo dos ensinos de Jesus nos Evangelhos. Para quem não sabe, nós estamos trabalhando na sala de jovens e de casais sobre a doutrina de Jesus nos Evangelhos e nós dividimos esse conteúdo em três partes: os sermãos, as parábolas e os discursos. Então, os sermãos nós trabalhamos todos eles, nós finalizamos esse primeiro eixo e agora nós vamos entrar nas parábolas, né? A gente não propôs nenhuma divisão de temas nessas parábolas porque poderia atrapalhar na análise e na interpretação. Então, nós dividimos apenas em conjuntos, a qual nós vamos analisar as 50 parábolas, né, do Novo Testamento. As que nós já citamos no livro de Mateus, nós não vamos repetir. Então, por exemplo, as parábolas de Mateus 13, as parábolas do Sermão Escatológico, algumas parábolas do Sermão do Monte, nós não vamos repetir, nós já tratamos, tá? E aqui nós sempre tratamos a parábola no texto que está mais completo, mas a gente sempre vai fazer a comparação com os outros textos. Hoje a gente vai começar com o primeiro conjunto de parábolas, só que nós vamos tratar só do primeiro tema, que é o novo de Deus, tá? Nas próximas aulas, nós vamos sempre tentar fazer todos esses conjuntos que você está vendo aqui. Só quando for 3, como a gente vê aqui, aí a gente vai dividir em 2 aulas. Quando for 2, a gente faz numa aula só, tá bom? Então, e o terceiro eixo seria os discursos de Jesus que estariam no livro de João, né? Então a gente está começando o primeiro conjunto de parábolas, que seria o segundo eixo, e depois nós teríamos 15 aulas, mas 15 aulas tratando sobre o ensino doutrinário de Jesus nos discursos presentes no Evangelho de João. Lembrando que o Evangelho de João é o único evangelho que não tem nenhuma parábola, e o Evangelho de João não tem nenhum sermão, tá? Eles são geralmente discursos, diálogos, questões dinâmicas, e a gente vai trabalhar isso no terceiro eixo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então com essa primeira parábola, que é a parábola de Marcos 2, 18 a 22, que inicia o primeiro conjunto de parábolas. Diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e vieram alguns e lhes perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente, o noivo não podem jejuar. Dias virão, contudo, e lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velho, do contrário, o vinho romperá os odres. Tanto perde o vinho como os odres, mas põe vinho novo em odres novos. Amém? Então, primeira coisa que a gente tem que trabalhar um pouquinho, relembrar, é o que são parábolas, né? Parábolas no grego significa semelhança, colocar algo lado a lado, estabelecer uma comparação. Então, geralmente, ele cria uma alegoria, um texto alegórico, para trazer um ensino. Jesus ele não inventa esse modelo de ensino, isso era muito comum tanto no Antigo Testamento como na Talmud, nas histórias, na verdade, geralmente a Talmud são interpretações de rabínicos, né? E muitos dessas Talmuds que têm alguns tratados, né? Esses tratados, eles muitas vezes contam histórias, contam parábolas, né? Eu já contei muitas vezes para você a historinha que Hillel, né, avô de Gamaliel, da escola de Hillel, obviamente, que ele conta sobre a importância da mulher. Então ele vai contar uma história de um rabino que com a sua filha foi visitar um rei. O rei faz uma pergunta que ninguém responde, e aí a filha
é que acaba respondendo no dia seguinte. Então ele vai, para mostrar a importância da mulher, ele vai contar toda uma história para chegar numa moral. É basicamente isso. Você vê isso tanto no Antigo Testamento, como, por exemplo, a famosa parábola que Natã conta para Davi, né, para que ele entendesse a moral, né? Davi condenou aquele homem à morte. Natã fala: não, mas Deus não vai te condenar, né? Porque ele conta, né, que um só tinha uma ovelha, o outro tinha muitas, ele quis a ovelha daquele que só tinha uma e mandou matar e tomou a sua ovelha, comparando aí o que ele fez a roubar a esposa de Uzias. Então, as parábolas é algo comum no Antigo Testamento, é mais comum nos textos proféticos, né? E também nos textos rabínicos, como eu disse. O Evangelho de Mateus é o que contém o maior número, são 30, e o João, como eu já disse, não aparenta nenhuma, tá? E é muito comum você sempre entender o objeto central das parábolas. Então, sempre tem a mensagem em objeto central e as narrativas, as histórias, de forma alegórica, simbólica. Então você sempre tem que trabalhar essa segunda parte, que é a parte da narrativa, em segundo plano. E sempre tem que tentar trazer a mensagem para primeiro plano, tá? Normalmente, essas figuras, essas narrativas, elas também têm que ser entendidas com uma mente espiritual, mediante a graça. Ou seja, você tem que entender dentro de uma teologia cristã, tá? Para que você consiga sempre interpretar ela segundo o contexto dela, tá? É muito comum expressões como aos que têm abundância, aos que não têm serão tirados, expressões como mistério do reino de Deus, né? É muito comum a sinergia da responsabilidade do homem, né? Então, tem vários tipos, né? Exílio, retorno, tem vários tipos, eu não vou falar todas aqui, e aí com o decorrer de cada parábola eu vou citar qual tipo é cada um. Então vamos lá, vamos começar falando do contexto dessa parábola de Marcos. Essa parábola ela está não só em Marcos, mas em Mateus e em Lucas. E antes de ele falar essa parábola, a gente não sabe exatamente se aconteceu logo depois, mas o texto coloca logo depois, nos 3 evangelhos, então fica claro que a parábola tem alguma coisa a ver com o contexto anterior, que era, Jesus tinha chamado Levi, né, como você vê na imagem, na mesa de colateria, ou seja, estava coletando impostos das pessoas em Cafarnaum, e Jesus o chama, e ele vem. E ele fica tão feliz de ter sido chamado, porque o publicano era visto como um pecador, como um impuro, como um traidor, mal visto por todos, que ele faz uma festa para Jesus em sua casa, e nessa festa ele chama outros publicanos para ouvir Jesus. E isso não vai ser visto muito bem com os fariseus, né? Porque os fariseus consideravam qualquer pessoa que não cumpria literalmente a lei, ou que eles achavam que não cumpria a lei, como algo impuro. Então eles não se misturavam, né? Um dos significados de fariseus é separados. Então eles não se misturavam, não entravam na casa daqueles que eles chamavam de impuros, né? E aí, imagina, eles fariseus não entrarem na casa de ninguém que é impuro, muito mais um publicano, e muito mais com seus discípulos. Então, os fariseus usaram disso para atacar Jesus como o Messias, né? Eles não entendiam Jesus como Messias, né? Mas na cabeça deles, eles estão tentando atacar a figura do Messias, e ele fala como o Messias pode comer com pecadores, né? E era muito comum. Né? E naquela época, comer com alguém era partilhar dos valores e dos ideais deles. Tá? Então, os fariseus usaram isso como um ataque, porque para eles, certamente, o prometido Messias viria para esmagar os pecadores. Por isso que eles vão lá questionar Jesus por que ele está comendo na mesa com os publicanos. E Jesus, ouvindo isso, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos,
mas sim pecadores ao arrependimento. É muito importante esse texto que é prelúdio da parábola. Preste atenção, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Preste atenção nessa ideia. Os fariseus acreditavam que eles cumpriam todos os 615 mandamentos das Escrituras. Eles achavam que cumpriam isso fazendo suas obras de piedade, oração 3 vezes ao dia, jejum 2 vezes na semana, atender aos necessitados, guardar os sábados, fazer os rituais de purificação, respeitar os dias festivos, né? Estar no sábado, todos os sábados, não só guardando, mas na sinagoga. Então, eles acreditavam com esses tipos de prática, eles guardavam uma lei, tá? Então, eles se achavam justos. E aí Jesus fala, eu não vim para chamar os que são justos, porque se você entender quem é a figura do Messias, você entende que todos nós somos pecadores, como diz lá em Paulo, em Romanos 3:23. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou quando Jesus vai falar na casa de Simão, e ele vai falar quem que perdoa mais, quem deseja mais perdoa, quem deve muito ou quem deve pouco. Ali, Jesus pelo menos consegue mostrar que Simão, fariseu, devia pelo menos alguma coisa, né? Devia pelo menos alguma coisa. Então, a ideia aqui é uma crítica, não era porque aqueles homens eram justos, mas ele está dizendo, eu vim aqui chamar aqueles que querem realmente serem salvos. Aqueles que realmente precisam de mim, não vocês que não precisam, que são bons, né? Então, isso mostra uma nova leitura da figura do Messias e da figura do reino de Deus, e da figura da fé. Lembra que João Batista tinha falado, o machado está sobre a raiz. Quem não produzir verdadeiros frutos de arrependimento, não fará parte. Não fará parte. Então é muito importante. Eles não bastavam ser judeus, eles não bastavam fingir guardar a lei, eles precisavam trazer frutos verdadeiros, crer em Jesus e produzir frutos, mas para isso eles tinham que se sentirem que não são justos, mas eles não sentiam. Então Jesus está dando uma nova interpretação sobre fé, sobre salvação, sobre quem é o verdadeiro Israel de Deus, né? Então perceba, ele já dando um prelúdio disso. No texto de Mateus, ele fala o seguinte, né, antes da parábola, ide aprender o que significa misericórdia e não sacrifício. Jesus não está dizendo aqui para as pessoas não fazerem um sacrifício no templo, não. Ele está tentando mostrar que os rituais pouco importam se vocês não aprendem a ter o amor e a misericórdia de meu Pai. É basicamente isso. Se você não sabe o que é amor e misericórdia, não adianta nada que você faz religiosamente. É isso que Jesus está falando. Ele não está indo contra o templo. Ele está dizendo, se você não entende o que é amor e misericórdia, você não entende o que é o reino de Deus. Não importa o que você faça no templo, não importa o que você sacrifique, o que você dê. Por quê? Porque você não entendeu o que é o reino dos céus. Então, esse é o contexto antes da parábola. Tá? E, logo após, os fariseus vão, nesse cenário, aparentemente ainda na casa de Mateus, aparentemente, e eles vão perguntar por que os discípulos de João Batista e os fariseus jejuam e os seus discípulos não. E aí Jesus começa a responder trazendo a imagem do casamento que João Batista tinha anunciado logo no início do seu ministério. João Batista se cita como quem? Como o padrinho do noivo. Né? Ele não era o noivo, ele não era o Messias, mas ele era aquele que vinha na frente do Messias preparando a festa, preparando o comboio para buscar a noiva, preparando todo aquele momento para o noivo. Né? E aí Jesus retoma essa representação de João Batista, trazendo a ideia de que no momento do casamento não é momento de fazer jejum, é momento de
a alegria. E essa figura do casamento, o que Jesus está dizendo aqui? Não é apenas uma resposta por que eles não estão jejuando, não. Entenda, a figura do casamento para o judeu significa ele é o Messias, ele vem reconciliar, ele vem trazer salvação a Israel, né? Só que aqui Israel vai ter um outro sentido, vai ser não só aquele que é judeu, mas é todo aquele que crê. Por isso que isso é presente não só nos evangelhos, mas, por exemplo, em todo as cartas dos apóstolos, como em Apocalipse, quando ele diz: chegou o tempo das núpcias do Cordeiro. Então, como você pode lamentar e chorar, que é o sentido, o que é o sentido do jejum? É o sentido da contrição, é o sentido de você querer se arrepender, de você querer rasgar as suas vestes, você querer estar restaurando, lamentando o seu coração diante de Deus e a ser transformado. Como você pode linkar a isso a chegada do noivo? A chegada do noivo, ou seja, num casamento ninguém vai de panos próprios, né? Era comum os judeus usarem tecidos bem grosseiros, né? Jogar cinzas nas suas cabeças, né? Nesse momento de jejum. Não, o momento de casamento é um momento onde todos colocam suas melhores roupas, é um momento de felicidade, é um período geralmente do final da safra, no começo do outono para o inverno, onde as pessoas estão trabalhando menos, onde as pessoas receberam o valor bom da safra que eles têm, e ali eles podem gastar com uma grande festa, com um grande evento que acaba reunindo toda a comunidade, toda aquela cidade. Então é um momento de alegria, um momento de festejar. Então Jesus faz essa comparação, né? Como o Messias vindo à Terra, os meus discípulos poderiam jejuar. E não, eles vão celebrar que o Senhor veio à Terra, celebrar que Deus olhou para nós e por meio dele produziu salvação. Essa é a ideia, né? Essa figura, um bom leitor do Antigo Testamento logo veria a figura de Isaías 54, 5 e 6, Isaías 62, 4 e 5, Oséias 2, 16 ao 20. Então, ele é a figura do Messias, ele é a figura do banquete. Então, Jesus responde não apenas por que eles não jejuam, porque, na verdade, a crítica aqui é eles estarem na mesa dos publicanos. Jesus já respondeu uma, e aí ele vai falar: vocês só bebem, comem, enquanto nós somos os verdadeiros religiosos, nós realmente temos virtudes, você não faz isso. E aí Jesus mostra: olha, vocês não estão entendendo. Não é que nós não jejuamos, é porque agora não é tempo disso, porque é tempo da chegada do Messias, é tempo da chegada de salvação. Aqueles homens, Jesus está tentando abrir aqueles olhos de quem ele era, de quem ele representava, mas eles não entendiam. Por isso que ele vai continuar com as duas parábolas seguintes, as duas ilustrações seguintes. Mas eu só queria reforçar a ideia da ilustração de Jesus, né? Que é, Jesus não falou contra o Jesus, né? Ele falou que naquele momento, que como você vê na imagem, que Cristo está trazendo a noiva e milagres estão sendo feitos, como Jesus leu ali na sinagoga de Nazaré, né? Coxos são curados, enfermos, né? Cegos têm os olhos abertos, os oprimidos são libertos, né? Chegado o tempo, né? Esse tempo chegou, ou seja, ele lê um texto específico de Isaías falando do Messias, e ele tinha feito tudo isso que estava naquele texto na região, e ele lê, e ele falou, e ele fala que é chegado então o tempo. Então é um tempo de felicidade. Pessoas que estavam em trevas estão sendo libertos. Pessoas que estavam enfermas estão sendo curadas. É um tempo de festa. E a maior exemplificação era a salvação de Levi. Levi teria sido alcançado por Jesus e talvez mais publicanos. É um tempo de festa, não um tempo de luto, de lamentação, como seria um período de Jesus, né? Então,
é chegada o tempo da salvação dos pecadores alcançarem o arrependimento, porque o Pai, como diz lá em Isaías, se você não tem pão, peça pão que eu te darei. Se você não tem água, peça que eu te darei. Se você não tem dinheiro, peça que eu te darei. Né? E aí o texto de Isaías fala que como a chuva molha o campo, assim a palavra de Deus não voltaria atrás. Ou seja, Deus está falando, está anunciando que quando viria o Messias, ele proveria a necessidade de cada um, porque ele veio para trazer restauração e salvação. Não é momento de luto para isso. Mas, Jesus, preste atenção, ele diz, chegará um tempo que o noivo será tirado. O que Jesus está anunciando? A sua morte, a sua ressurreição e sua ida ao Pai preparar a morada para nós. E aí, nesse tempo que o noivo saiu e deu início à era da graça, deu início agora para que os discípulos espalharem a palavra por todo o mundo e de pregar o evangelho, é nesse tempo que eles vão ter que usar o jejum. Porque o jejum é um importante instrumento de contrição e arrependimento do crente. Por quê? Porque a gente tem que constantemente nos quebrantar diante de Deus, fazer uma nova aliança com Deus, rever os nossos corações, rever os nossos erros, rever os nossos vícios e clamar ao Senhor capacidade e força para sermos transformados. Esse é o papel do jejum. Por isso que os cristãos primitivos, eles jejuavam 2 vezes na semana, assim como os discípulos de João Batista e fariseu após a saída de Cristo. Por quê? Porque eles entendiam o jejum como algo importante. Né? Como Wesley fala, nos meios de graça que são importantes para a construção da perfeição cristã. Mas no tempo certo. Então Jesus não fala contra o jejum, ele só fala naquele instante, porque o noivo veio buscar a noiva. É tempo da graça de Deus, é tempo de salvação. Naquele exato momento, Jesus saiu, foi para o Pai, ainda é tempo de salvação, mas é tempo também de perseverar na fé, de não se perder, anunciar, mas não se perder. Como Paulo diz, que ele vai correr a corrida, mas ele não pode correr a corrida e ser desqualificado, ele não pode chamar as pessoas para a corrida e ser desqualificado. Por isso ele teria que tudo se dominar, assim como um atleta, em busca não de uma coroa corruptível, mas incorruptível. Tá? Então ele não está falando contra o jejum, mas nessa situação específica. E aí ele faz a alegoria de vinhos e panos. Antes de a gente falar um pouco da simbologia, e aí a gente tem que entender duas coisas. Qual que é o significado dessa alegoria e qual é a simbologia. Aqui o que ele está trazendo? Olha, não dá para colocar um remendo novo em vestes antigas. Por quê? O que acontece? Esse pano novo, ao ser colocado nessa veste velha e você lavar ela vai encolher. E aí vai acabar o quê? Provavelmente rasgando, porque como ela vai encolher, ela vai acabar rasgando e não fechando, não ficando um trabalho perfeito, né? E aí vai ficar uma rasgadura, vai ficar pouco a pouco rasgando. E aí não vai ficar um bom trabalho. Depois, a gente trata da questão dos odres novos, né? Esses odres novos, por que não poderiam... ele fala de odres velhos, odres novos. Por que o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos? Esses odres, o que são? Tá vendo aqui na imagem? Geralmente, eles pegavam o animal, eles tiravam a carcaça da parte externa, curtiam para minimizar ao máximo qualquer tipo de gosto. Depois eles costuravam para ser como se fosse, você ver aí, uma garrafa, né? E aí eles enchiam de qualquer tipo de líquido. Só que com o tempo, esse odre ele vai se tornando duro e quebradiço. E aí, se você colocar um novo vinho, ele vai acabar rompendo. Por quê? Quando você coloca esse vinho, ele não está fermentado, ele vai fermentar dentro do odre. E aí ele vai acabar soltando gases e se expandindo. Como esse odre velho já se expandiu, então ele está duro e quebradiço,
Se isso for repetido, ele rompe, e aí você perde o odre e você perde o vinho. Então, por isso que você teria que sempre estar fazendo em cada colheita novos odres, novos né, para colocar o vinho. Então, o que Jesus está falando? O que ele anuncia não dá para adaptar. O que ele anuncia tem um rompimento inteiro com aquilo que os judeus praticavam. Ou seja, sua mensagem ela não é adaptada ao mundo judaico. Ela é uma nova mensagem que vai romper com a mensagem judaica. Você vê lá em Mateus 5:17 ao 20, eu não vim para que nenhuma letra da lei seja tirada, mas para que ela venha a ser cumprida. E aí, quando ele fala cumprida, se você olhar ali o termo no grego, perfeito, completo, ou seja, ele vai trazer a verdadeira interpretação das Escrituras. Ele é o novo Moisés, só que ele não fala de coisas que ele não viu, ele não fala de coisas de baixo, mas ele fala daquilo que vem do alto. Como Hebreus diz, ele não é a sombra das coisas que são eternas, mas ele é a própria coisa eterna, né? Ou seja, ele é perfeito, completo. E esse elemento perfeito e completo não cabe dentro desses odres velhos da religião judaica, dentro dessas vestes velhas da religião judaica. Então, eles têm que abrir os olhos, eles têm que ter recipientes do seu coração novos, eles têm que ter olhos novos, senão eles não vão entender, porque a mensagem dele é a mensagem que vem do céu e ela rompe com a perspectiva e a leitura judaica terrena que é falha. É isso que Jesus está dizendo. Eu não sou só o Messias, mas eu trago a mensagem que vem do Pai. E a minha mensagem, ela rompe com aquilo que vocês entendem por lei. Vocês não entendem ela correta. E aí, se você pegar Jesus, se eu curo as pessoas como eu curo, então é chegado o reino de Deus. E se é chegado o reino de Deus, vocês têm que ouvir a minha mensagem. Por isso que eles tentam deslegitimar quando Jesus fazia milagres. Eles falavam que era por Bezebu, por demônios. Por quê? Porque se ele não fizesse por demônios, na visão dos fariseus, então seria chegado o reino de Deus. E se era chegado o reino de Deus, a sua mensagem deveria ser compreendida. Então, por isso que eles tentavam deslegitimar o que Jesus fazia. E aí Jesus está tentando abrir os olhos e a mente daqueles homens e de todos aqueles que ouvem a parábola. E aí é importante também a simbologia. Toda vez que a gente vê a palavra, tanto no grego como no hebraico, tenda, pano, manto, são figuras usuais para falar de cosmos, né? Como diz lá em Salmo 102, né? Que Deus ele estendeu o cosmo, né? Estendeu o universo como se fosse uma tenda, que depois ele recolheria, né? Em Hebreus 1, 10 e 12, trata da mesma coisa, como um Cristo que expande e depois enrola o cosmos. O que isso representa? Que Deus ele está trazendo uma nova mensagem, um novo cosmos de revelação, né? Uma nova revelação, a qual Paulo fala que tudo converge na cruz de Cristo, que até então não podia ter sido entendida, que até então não era entendida, mas agora traz a verdadeira interpretação das Escrituras. Por isso que ele trata a figura da roupa, né, do manto, do pano, porque ele está trazendo, ele está estendendo agora um novo cosmos daquilo que é a verdadeira fé. E por isso aqueles homens deveriam se abrir a esse novo cosmos que agora ele estende, né? Isso fica mais claro, por exemplo, em Atos 10, quando Pedro sai para retirar para orar e ele tem uma visão. E nessa visão ele vê um pano estendido em 4 pontas. E em cada ponta desse pano estendido, animais impuros. E Deus fala para Pedro:
coma desses animais. E Pedro falou, mas eu nunca comi nada que fosse impuro. E ele fala, como você pode dizer que é algo impuro, algo que eu purifiquei? Ou seja, nesse novo cosmos, a qual a mensagem de Deus é estendida, tudo foi purificado, tudo foi reconstituído, tudo foi refeito para aquele que crer, para aquele que receber a mensagem. Todos poderão nascer de novo e ser redimidos para aquele que crer. Então não importa se ele era mais grego ou judeu, não importa se ele era samaritano ou galileu, não importa, mas importa que ele creia. Então esse novo cosmos, essa nova mensagem que rompe inteiramente com os valores e princípios judaicos da interpretação dessa lei, ela também aponta para uma nova construção, um novo cosmos representado por um novo Moisés, que é Cristo. Moisés já indicava que viria alguém muito maior do que ele, que é Jesus. E Hebreus fala que é muito mais alto a nova aliança. Por quê? Porque não são sombras do reino de Deus, mas é o próprio reino. Como Jesus fala, vocês não podem falar de algo que vocês não viram e ouviram. Mas eu posso falar porque eu vim do Pai. Ele viu e viu. Ele é o próprio Deus. Então, essa ideia da roupa não é só rompimento, mas também é uma nova reconstrução de reino que ele está estendendo e construindo. E, ao mesmo tempo, o vinho, que é a figura da alegria, ela aponta para o casamento, né? É o vinho a qual da festa, da alegria. Por isso que do casamento do Messias, né, da representação do tempo de salvação, quando o Messias viria e restauraria Israel. Então, quando ele fala do vinho novo, ele está falando, o que é esse vinho novo? É uma simbologia de alegria, de salvação. Ele é um apontamento ao casamento messiânico. Por isso que no Evangelho de João, o primeiro milagre é de Caná, onde ele faz as águas se tornarem vinhos. Por quê? Porque ele ilustra o novo tempo. Ou seja, Cristo é aquele que transforma a água em vinho, ou seja, é aquele que vai trazer a mensagem que transforma pecadores em pessoas justificadas e salvas, em pessoas enfermas, em pessoas curadas, porque recebam com alegria, como diz os anjos aos pastores, não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. Ou seja, é essa alegria que a gente está falando. Então o vinho aponta que nesse novo cosmo, onde tudo foi redimido para aquele que crê na figura do Messias, que é a figura desse casamento, a redenção, é alegria. Esse vinho novo é alegria. É alegria porque o Senhor nos salvou, como diz lá em Salmo, né? Bendito aquele que vem no Senhor. Bendito. Por que bendito? Porque ele veio nos salvar. Porque ele veio nos redimir. Então, a figura do vinho representa essa alegria, essa festa desse novo, dessa reconciliação com que o casamento messiânico, a figura do Messias trazia. Por isso que ele usa a simbologia do pano, do novo cosmos redimido e do vinho, da alegria da festa. Tá? E aí, para nós concluirmos, então o objeto central é entendermos, o objeto central é entendermos que Jesus não veio para remendar o antigo judaísmo. Ele não veio derramar a sua mensagem em odres do judaísmo, não. Jesus, ele não veio domesticar a sua mensagem ao judaísmo, mas ele veio romper com o judaísmo. Por quê? Porque ele vem trazer uma nova aliança.
e essa nova aliança daquele que veio do Pai, que entende as coisas por inteiro, aquele que Moisés anunciou que seria maior que ele, aquele que não traz sombras, como diz os Hebreus, mas a verdadeira mensagem por completo. Por isso que Paulo vai dizer que tudo vai convergir na cruz. Essa nova aliança, também anunciada lá em Jeremias 31, uma aliança perfeita. Ela que também foi anunciada em Joel, que seria escrita em nossas mentes e corações. Ela deve ser vista num novo prisma, num novo cosmos. Ela é a verdadeira interpretação de Moisés e, ao mesmo tempo, o período de redenção. Por isso que Jesus, lembra, antes, está falando de misericórdia, está falando que ele não veio condenar, mas sim salvar. Ele está mostrando para aqueles homens a nova representação do reino. O reino demonstra que o momento de reconciliação de Deus com os homens. O reino mostra que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus e precisam se arrepender e crer que na figura do bendito que vem do nosso Senhor, que é Ele que nos salva. E essa salvação não veio para destruir o mundo, mas para salvá-lo. Ainda que ele vai depois vir como juiz, né? Ele vai vir depois como juiz, mas nesse momento ele vem para reconciliação para todo aquele que nele crê. Então o objeto central é trazer a figura dele como Messias, e como Messias ele é aquele que Moisés apontava e que traz a verdadeira interpretação da lei. E essa interpretação da lei, ela rompe com a interpretação antiga dos judeus. E ela vem trazer um novo cosmo, um novo entendimento, né? Eu não vim pedir sacrifícios, mas misericórdia, onde o ponto principal é trazer amor e misericórdia a cada um de nós, e antes disso, a reconciliação com a fé em Cristo. Por isso haja alegria, porque Deus nos deu a oportunidade de sermos salvos. Daí a figura do vinho. Então, casamento Messias, roupa cosmos, esse novo cosmos vem trazer uma nova perspectiva da lei, e o vinho, a alegria, porque é momento de salvação, onde podemos nos redimir e crer e sermos salvos. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Vamos orar para terminar. Senhor, nós te agradecemos por esse ensino, que o Senhor verdadeiramente faça nós termos esse vinho novo, que verdadeiramente nós vamos ter o entendimento desse novo cosmo em Cristo e sempre possamos nascer de novo da água e do Espírito, para que possamos caminhar nos teus caminhos e na tua vontade. Abençoa esse dia, abençoa a escola dominical pela manhã e abençoa o culto da noite. É o que nós te pedimos no nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Até a próxima semana. Abraço.